bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes, tudo bom? Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Antes de falarmos sobre a tabela periódica, é importante conhecermos alguns fatos na história. Antigamente, eram conhecidos alguns elementos, como o ouro, a prata, o estânio, o cobre, enfim, diversos outros elementos. Somente em 1669 foi feita a primeira descoberta científica por um alquimista chamado Rembrandt. Ele descobriu o fósforo. Posteriormente, houve várias descobertas dos elementos. Essas descobertas forçaram a criação de modelos atômicos para conhecer as propriedades. A classificação periódica atual é dada pelo modelo de Moseley, a tabela periódica que nós conhecemos. Essa tabela periódica dele passou por várias melhorias, até atualmente. Um conceito importante que nós precisamos entender é em relação ao elemento químico, que diz que é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Todos esses átomos que possuem o mesmo número atômico também possuem as mesmas propriedades químicas. Ou seja, se eu tenho um átomo, no caso o oxigênio, que tem número atômico 8, e eu tiver um outro elemento que também tem o mesmo número atômico, então eles são iguais em número atômico e eles apresentam as mesmas propriedades. A tabela periódica atual é essa daqui, que é a tabela de Moseley. Alguns cientistas, depois de Moseley, melhoraram essa tabela, colocaram novos elementos, ajustaram algumas informações em relação à distribuição eletrônica, a número atômico, enfim. Então, o que a gente precisa entender dessa tabela periódica? A tabela periódica é organizada em 7 períodos, ou seja, lembra que nós estudamos o átomo, a eletrosfera, que na eletrosfera tem no máximo 7 camadas? Então, essas 7 camadas fazem referência ao número de períodos. Então, se são 7 camadas, nós temos também 7 períodos. Outra informação em relação aos grupos. Atualmente, a numeração dos grupos é dada por esse número vermelho. Tá? Esse 1A aqui, ele está caindo em desuso. Aí o PAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é uma instituição que determina as regras de nomenclatura, as regras da tabela periódica, inclusive elementos que vão entrar na tabela periódica, é o PAC que faz isso, ela não considera mais essa nomenclatura de 1A, 2A, 3B, 4B, 5B e assim vai embora até o 8A. Ela considera somente o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o número 18. Então, no total, nós temos 18 grupos. O primeiro grupo ele é chamado de metal alcalino, porque todos esses elementos que estão em azul são chamados de metais. O hidrogênio ele não é um metal. Depois a gente vai falar do hidrogênio especificamente. O grupo 2 é chamado de metais alcalinos terrosos. Aqui no grupo 13 nós temos a família do boro. Então temos o boro, o alumínio, o galho, o índio e talho. O grupo 14 é o grupo do carbono. Tem o carbono, o silício, o germânio, o estânio e o chumbo. O grupo 15 é o grupo do nitrogênio. Temos o fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto. O grupo 16 é o grupo do oxigênio, mas também tem um nome especial, chamado de calcogênio. Então temos o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. O grupo 17, que é o grupo do flúor, também tem um nome especial, nós chamamos eles de halogênios. Então temos o flúor, cloro, bromo, iodo e astato.
E temos o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, né? Temos o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Outra informação importante é separar alguns elementos químicos em grupos. Por exemplo, todos esses elementos que estão em azul, eles são metais. Os elementos que estão em vermelho são os não metais. Antigamente era conhecido como ametal. Também essa nomenclatura está caindo em desuso. E o que está em verde são os gases nobres. Agora vamos falar do hidrogênio. O hidrogênio ele está nesse grupo 1 somente por causa da distribuição eletrônica, mas ele não é um metal, ele é considerado um não metal. Então é para ele estar aqui, porque ele tem características de não metal. Lembrando, ele só está aqui por causa da distribuição eletrônica. E como nós já estudamos, nós vamos ver isso aqui na tabela periódica agora. Olha só, o hidrogênio ele só tem um elétron, então esse elétron ele é representado aqui. Ó. Como ele só tem uma camada, então é só um elétron. O lítio ele tem duas camadas, porque ele faz parte do segundo período. Então na primeira camada ele tem 2 e na última camada ele tem 1. O sódio, ele tem, como ele é do terceiro período, ele tem 3 camadas. Então, na primeira camada ele tem 2, na segunda ele tem 8, e na terceira e última camada ele tem 1 elétron. Então, você pode analisar todos esses elementos, né, o crescimento de camadas, e lembrando que a última camada sempre vai ter 1 elétron. Por isso, o hidrogênio está nessa camada. Observa também que no grupo 2 dos metais alcalinos terrosos, né, o berílio ele também tem 2 camadas, porque está no período 2, mas na última camada ele tem 2 elétrons. Então todos os outros elementos também vão ter 2 elétrons na última camada. Outra informação importante é em relação aos gases nobres. Observa aqui que todos os gases nobres na última camada possuem 8 elétrons. A única exceção é o hélio. Por que o hélio? O hélio, como ele faz parte do primeiro período, ele só possui uma camada. E de acordo com a teoria atômica de Bohr, só cabem no máximo 2 elétrons. Então, o hélio é uma exceção à regra do octeto, ou seja, a regra que diz que o elemento, para ele ganhar estabilidade, tem que ter 8 elétrons na última camada. Daí os gases serem chamados de gases nobres, porque eles não fazem ligação com ninguém na natureza, a não ser que em laboratório a gente provoque essa ligação química, mas naturalmente isso não ocorre. Temos também que o bromo e o mercúrio, né, o mercúrio é um metal e o bromo é um não metal, eles são líquidos na temperatura ambiente. O mercúrio ele é conhecido como um azougue, é um metal líquido na nossa temperatura. O hidrogênio ele é um gás, tá, na nossa temperatura. Essa simbologia aqui ajuda melhor a entender a tabela periódica. Quando você tiver em mãos uma tabela periódica, procure sempre a simbologia para verificar o que quer dizer cada informação. Então, por exemplo, esta informação aqui é relacionada à distribuição eletrônica. Esse número que está logo acima da letra é referente à eletronegatividade. A massa do elemento está no canto superior esquerdo e o número atômico está no lado inferior esquerdo do símbolo. Temos o nome do elemento e temos a configuração eletrônica desse elemento. Ou seja, você pode perceber que os elementos eles apresentam aqui a distribuição, a configuração eletrônica. Então, o hidrogênio é um S1, o hélio é um S2, o lítio é um S2, 2S1, o berílio é um S2, 2S2. E assim vai para todos os elementos. Observa que o sódio, na configuração eletrônica, ele apresenta entre colchetes o Ne. O Ne, na verdade, é o neônio.
Então, como nós estamos fazendo referência à configuração eletrônica, entre parênteses, a gente vai colocar esta configuração e dar continuidade com a configuração seguinte. Então, o sódio ele tem a configuração do neônio terminado com 3s1. Outra informação necessária é sobre as séries dos lantanídeos e as séries dos actinídeos. Depois do bário, a gente tem que colocar o lantânio. E depois do rádio, a gente tem que colocar o actínio. E dar sequência na distribuição eletrônica, na numeração em relação ao número atômico, enfim. Observe também sobre a ordem de energia dos subníveis. Quanto maior for a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica, mais energia vai ter o subnível e a própria camada. Então, quando a gente fala de distribuição eletrônica, é para nos auxiliar a encontrar um elemento também na tabela periódica. Então, vamos exercitar algumas questões para entender melhor a tabela periódica. Vamos resolver a questão 12 da página 5 do bloco CMQ5. Então, ele te dá a seguinte questão. Considere os seguintes conjuntos dos elementos químicos. Então, no primeiro, ele te dá hidrogênio, mercúrio, flúor e hélio. No segundo, ele te dá sódio, cálcio, enxofre e hélio. No terceiro, ele te dá potássio, enxofre, carbono e argônio. No quarto item, ele te dá o rubídio, berílio, iodo e criptônio. Então, ele te pergunta, o conjunto que apresenta metal alcalino terroso, calcogênio e gás nobre, respectivamente, é... Então, olha só. O conjunto que apresenta metal alcalino, então a gente vai ver aqui, ó, o hidrogênio, ele é um metal alcalino? Não, ele não é um metal alcalino, ele é um não metal, lembra? Ele está no grupo 1 somente pela distribuição eletrônica, mas ele não é um metal alcalino, ele é um não metal. Logo, a A1 não pode ser verdadeira. Vamos ver o item 2. O item 2, o sódio, ele faz parte dos metais alcalinos. O cálcio também faz parte dos metais alcalinos terrosos. O calcogênio, que é o grupo do oxigênio, então o enxofre ele está logo abaixo do oxigênio. E por fim, o gás nobre, o hélio é o primeiro elemento do grupo 18 da tabela periódica, também é verdadeiro. Logo, o conjunto correto é a letra B, que é o item 2. Outra questão que vamos resolver é a 14 da página 5 do CMQ5. Então ele pede para tu relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Então essa daqui é a primeira coluna e essa daqui é a segunda coluna. Para resolver essa questão, você precisa conhecer algumas informações dadas na página 6 e 7 do CMQ5. Então vamos lá. Gás hélio. Ele quer saber o que o gás hélio é. O gás hélio ele é usado para encher balões. Então essa informação você vai encontrar lá na página 6 e 7. O B, que é a hematita. A hematita é dela que nós retiramos o ferro. A bauxita é dela que nós retiramos o alumínio. A cuprita é dela que nós retiramos o cobre. É um minério, tá? Tanto a hematita quanto a bauxita e a cuprita são minérios. Então temos o gás criptônio. O gás criptônio ele é usado na fabricação de lâmpadas. Tá? Aquele gás que tem dentro das lâmpadas é o criptônio. A maleabilidade é a propriedade dos metais. O que quer dizer isso? Quando o metal a gente consegue forjar lâminas, né, tipo serrote, faca. Então, se a gente consegue fazer lâminas desse metal, então
Essa propriedade nós chamamos de maleabilidade. E por último, quem conduz a eletricidade, temos a prata. Observe que a gente seguiu uma sequência lógica, tá? De acordo com as informações que tem no caderno de vocês. Bom, estudantes, não esqueça de resolver as questões no seu caderno, tá? As questões da página 5 do CMQ5 do livro. Então, um bom estudo a todos e aguardo vocês na próxima aula.